Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Luciana. A Priscila comentou, antes de eu subir aqui, que ela trocou o nome de... Podia falar aqui, amor? Não podia, mas já falei. Que ela trocou o nome de MCM para MCA. Aí ela falou assim, denunciei minha idade agora, que MCA é como chamava antes. Mas é que a gente fica assim, meio nervoso, né, quando está aqui. Vocês sabem que o pessoal fala que tem 3 grandes medos na humanidade. Vocês já ouviram essa história? Nunca ouviram falar disso? Todo ser humano tem 3 grandes medos. Um é falar em público, aí a gente troca as coisas, né? O outro é voar de avião. E o outro é levar uma goleada do Flamengo. Porque flamenguista é bicho muito chato, né? É ou não é, Júnior? É chato. Sei como é que é. Meus irmãos, vocês trazem Bíblia ainda? Acompanham no celular ou só no telão? Tem Bíblia, graças a Deus. Pode usar no celular, não tem problema não. Se eu usar no celular, aproveita e abre um bloquinho de notas aí para você ir fazendo as anotações, que é bom que durante a semana você volta no tema aqui. Beleza? Antes da gente abrir, a gente vai ler um texto em Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Para mim, está dando uma microfonia aqui. Capítulo 1, tá? Mas antes, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, Deus, que nesse momento o Teu Espírito, ó Pai, continue aqui conosco e use, ó Deus, esse momento para falar com o Teu povo, para falar aos nossos corações, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos aqui, de todos presentes, meu Deus, em nome de Jesus, que seja Tuas palavras aqui e não as minhas. Amém. Vamos ler Gálatas 1, versículo 6. Até o 9. Não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amém? Essa é a palavra de Deus escrita pelas mãos de Paulo. Como ele se apresenta até um pouquinho antes aqui, vocês podem subir um pouquinho, ver no versículo 1, ele fala assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por parte de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Vocês já repararam que existem algumas palavras que a gente repete, usa o tempo todo, e que a gente, se for parar para pensar, não sabe exatamente qual o significado dessa palavra? Tem alguma assim? Para pensar. Para mim, quando eu leio esse texto aqui, me vem 2 palavras. Uma delas é apóstolo, que a gente acabou de falar aqui, né? Apóstolo. Como que a gente sempre entende apóstolo? A gente sempre entende apóstolo como discípulo, não é? Não é mais ou menos isso? É isso, Jorge? A gente até complementa assim, ó, é discípulo de Jesus. É isso? Pois é. Mas eu até achava que era apóstolo aquele que vinha após. Que eu pegava assim, né? Apóstolo começa com após, então... De repente, do grego tolo, aquele que vem. Então, aquele que vem após.
Tudo errado. Apóstolo nem é aquele que vem após, nem é discípulo e também não é discípulo de Jesus. Apóstolo é o que Paulo fala aqui. Apóstolo enviado. Apóstolo significa enviado. Enviado com uma missão. Então, aquele que era um mensageiro, enviado com uma missão, enviado com um propósito, se chamava apóstolo. É isso que significa. E Paulo era um apóstolo que levava o evangelho, que é uma outra palavrinha também, que principalmente no meio evangélico, olha aí, evangelho, evangélico, a gente escuta bastante, né? Evangelho, evangelho, e às vezes a gente acha o quê? Evangelho é aquele livro que conta a história de Jesus. Ou aqueles livros que contam a história de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas se você é crente já há bastante tempo, você sabe, se você passou lá pela classe da irmã Cleudei, você sabe que evangelho significa boa notícia. Não é isso? Boa notícia. O que talvez você não saiba é que essa palavra ela não tem origem no contexto religioso. Não foram os crentes que inventaram evangelho, sabia dessa? Evangelho surgiu no contexto romano-militar. A boa notícia era a boa notícia que alguém trazia dos campos de batalha quando o exército saía para guerrear, para disputar por algum território. Vocês sabem que o Império Romano era um império que buscava se expandir, né? Dominar ali Europa, Ásia. Então, todas as vezes que o exército saía numa campanha, imagina, as esposas, as mães ficavam apreensivas, né? O povo também ficava com medo de a luta dar errado e eles serem invadidos. E aí mandava-se um mensageiro para dizer, pessoal, fiquem tranquilos, ganhamos, vencemos. Então, daí surgiu esse termo evangelho, boa notícia, e os nossos irmãos lá do primeiro século, Paulo, Pedro, João, Barnabé e todos esses outros que você lembra aí do Novo Testamento, eles começaram a usar esse termo para falar da maior das boas notícias. Da maior das boas notícias, que é a chegada de um reino eterno. Jesus Cristo é o Messias prometido. Lá no Antigo Testamento, a gente viu várias e várias promessas de que viria um rei, de que viria o filho de Davi, de que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, e uma série de outras promessas. Então o Evangelho quer dizer o seguinte, olha, aquela promessa se cumpriu. Jesus Cristo veio, o Messias veio, e agora nós podemos ter paz com Deus por causa do que esse Jesus Cristo fez. Essa era a boa notícia que era propagada lá pelos nossos irmãos, pelos crentes no primeiro século. Esse é o Evangelho de Jesus. Aqui é tão grande, mas eu não sei onde eu boto aqui meu celular, vou botar aqui. Esse é o Evangelho de Jesus. E essa não é só uma boa notícia. Essa é a mais importante das notícias. Se nós, como igreja, só tivéssemos um discurso, meus irmãos, deveria ser esse o discurso. E aí, a gente chega aqui no contexto da carta aos Gálatas. Paulo, que antes, você sabe, era um perseguidor, passou a ser um promotor e um defensor desse evangelho. Então, ele vai escrever a carta à comunidade lá da Galácia para chamar a atenção sobre a relação deles com o evangelho. E ele vai dizer o seguinte: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Aqui já tem um primeiro ponto para a gente se atentar em relação a esse texto aqui.
Paulo está comentando aqui com a gente que existe uma possibilidade, que é a possibilidade da gente receber o Evangelho, se apaixonar pelo Evangelho e abandonar o Evangelho. Presta atenção. Você pode, não que você deva, mas você pode receber o Evangelho, se apaixonar pelo Evangelho e abandonar o Evangelho. Na minha cabeça, talvez na sua também, quem abandona o Evangelho é aquele que esteve aqui conosco, frequentou essa casa com a gente aqui, cantou com a gente, participou aqui do dia a dia com a gente e não está mais. Se você parar para pensar, certamente vai vir 1, 2, talvez 3 nomes aí na sua cabeça de gente que já esteve aqui com você e que hoje, infelizmente, não está mais. Está lá fora, está passando longe, está vivendo outras experiências. A Priscila pregou de manhã, quem não pôde estar aqui de manhã pode ver na transmissão, né, na gravação. Ela pregou sobre amizade e falou que os amigos verdadeiros são aqueles que nos carregam até Jesus. Então, se por acaso, nesse comentário que eu fiz aqui, veio alguém na sua cabeça, saiba que você deveria orar por essa pessoa, e você deveria procurar essa pessoa, e você deveria carregar essa pessoa de volta para cá. Ore a Deus por essa pessoa, peça discernimento para que você possa ajudá-la a retornar para o Evangelho. Mas presta atenção, Paulo não está escrevendo para essas pessoas, concorda? Se ele está escrevendo uma carta para a igreja da Galácia, ele não está escrevendo uma carta para quem está fora da igreja. Ele está escrevendo uma carta para a gente aqui, para quem está dentro da igreja. Então, se você pensar dessa maneira, você vai ver que essa denúncia aqui que Paulo está fazendo, ela não é exatamente para quem vive lá fora, mas para quem vive aqui dentro. Paulo está dizendo que existe outra maneira da gente se afastar do Evangelho, que não vivendo lá fora. A gente pode se afastar do Evangelho estando perto do Evangelho, em nome do Evangelho, passar a anunciar um outro Evangelho. Ele diz aqui, olha, para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. E como isso é possível? Como é possível a gente estar perto do Evangelho, em nome do Evangelho, anunciar um outro Evangelho? Ele já explica. No versículo 7, ele fala: o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Irmãos, a igreja da Galácia, ou as igrejas da Galácia, elas não eram como a gente conhece, né, hoje, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja católica. Ela era somente igreja. E lá tinham irmãos que não eram judeus, que eram gregos, e tinham irmãos judeus também. Judeus que conheceram Jesus, que aceitaram que Jesus era o Cristo, que acreditavam na ressurreição de Jesus. Aliás, Jesus era judeu também. Não sei se você sabe, se isso é uma coisa que é chocante para você, mas é verdade. O judaísmo, ele era uma religião étnica. As pessoas nasciam e aquele povo, quem nascia daquilo ali, seguia os caminhos e era judeu também. Jesus nasceu de Maria, uma mulher judia, e Jesus era judeu também. Só que esses judeus que se converteram ao Evangelho, eles começaram a pregar que os gregos que se converteram lá na região da Galácia,
Que bom que vocês conheceram Jesus, que bom que vocês aceitam a ressurreição de Jesus, mas é o seguinte, deixa eu te explicar aqui, tem um negócio chamado lei que você precisa seguir também. Se você é homem, você precisa ser circuncidado. Você não deve comer qualquer comida, existe um tipo de comida que você deve comer. Você não pode comer porco, tem uma série de regras. Você tem que guardar o sábado. Então, eram esses ensinamentos que os cristãos judeus começaram a pregar nas igrejas ali da região da Galácia. A questão, então, aqui, quando a gente fala de um outro evangelho, a gente não está falando sobre negar Jesus. A gente está falando sobre adicionar coisas a Jesus. É aí que a gente vai ter um outro evangelho, que Paulo diz que, na verdade, nem evangelho é. A desgraça, então, que a gente pode cair, meus irmãos, que aqueles irmãos da Galácia caíram e que nós também podemos cair, é a gente entender que, além da cruz, a gente precisa de outras coisas para sermos aceitos por Deus. É a gente achar que para a gente ser aceito por Deus, a gente precisa, além de confessar Jesus, praticar uma série de coisas. Desgraça talvez ainda maior é a gente passar a ensinar isso, que era o que estava acontecendo. Na prática, era como se eu dissesse assim: olha, Rafa, você precisa crer em Jesus para ser salvo. Mas se você não frequentar aqui a igreja, Luiz, você precisa crer em Jesus. Mas se você não vier na EBD, você precisa crer no Cristo. Mas se você não chegar meia hora antes do culto começar para a reunião de oração, você precisa crer no Cristo. Mas se você não der o seu dízimo e não der a sua oferta, e aí a gente vai fazendo isso, sempre colocando um mais. Você precisa crer em Jesus, Kátia, mas a gente sempre vai colocando uma vírgula onde deveria ter um ponto final. Você deveria crer em Jesus, ponto final. O evangelho é: você precisa crer no Cristo, e ponto, e isso é o que mais importa. O resto é o resto. Com todo respeito aí ao resto, né? A minha tia Vânia ali, ela briga comigo quando eu falo resto. É uma palavra pejorativa, né? Mas com todo respeito a tudo mais que existe, tudo mais que nós possamos pregar aqui, todas as coisas da própria palavra de Deus são sobre Jesus Cristo, são sobre a cruz. Se a gente pegar a Bíblia e ler o Antigo Testamento todinho, ele é sobre a necessidade que nós temos do Cristo. Aí a gente lê os Evangelhos, é sobre a história do Cristo. Aí a gente lê as cartas paulinas, como a gente está fazendo agora aqui, ou as demais cartas, é explicando o impacto da cruz de Cristo. E a gente vai ler o Apocalipse, e o Apocalipse é sobre a consumação da vitória que Jesus conquistou na cruz. Então, meus irmãos, todo esse livro, tudo que nós vivemos aqui é sobre a cruz, não tem mais. E isso é tão grave da gente trazer outros elementos, que Paulo, ele vai dizer uma coisa que eu acho impressionante. Ele diz no versículo 8, ainda que nós, ou um anjo dos céus,
pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. E aí tem uma coisa que é raro de você ver, ele repete o mesmo versículo. Versículo 9, ele repete exatamente a mesma coisa. Ainda que nós, esse nós aqui é o conjunto dos apóstolos, né? Era aqueles que antes haviam anunciado a mensagem. Ainda que um de nós digamos coisa diferente, ainda que eu diga para vocês algo diferente do que foi pregado sobre o Evangelho de Jesus, ainda que um anjo apareça para você e venha te falar algo diferente do que está aqui, que esse seja amaldiçoado, que eu seja amaldiçoado. É sério ou não é sério? É muito sério. E eu sei que talvez você esteja aí incomodado com a ideia de eu dizer aqui que, de eu correlacionar, né, a vinda à igreja, a vinda à EBD, o próprio ato aqui de oferecer seus dízimos e suas ofertas. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que isso, todas essas coisas que nós fazemos aqui nessa casa, ou a partir dessa casa, não é requisito, é consequência. É fruto? Muito bem. Porque Jesus transformou sua vida, porque você vive a vida de Jesus, a vida de Cristo em você, agora sim, o seu tempo não é o que mais importa para você, o seu dinheiro não é mais o seu Deus, e você não precisa contar com o seu dinheiro. A sua segurança não vem da sua reserva de emergência, vem da provisão de um Deus Todo-Poderoso. E aí você vai ofertar aqui. Entende? Não é requisito, é consequência. Escrevendo para uma outra carta, a carta aos Efésios, que vem na sequência. Aliás, só uma curiosidade aqui, Efésios vem na sequência, não é porque Paulo escreveu depois. Tá certo aí, professores da EBD? Efésios vem na sequência, aliás, essa sequência das cartas de Paulo aqui é só por tamanho, não é por ordem de escrita. Romanos não foi escrito primeiro. Aliás, vários livros na Bíblia não seguem uma ordem cronológica, né? Mateus, por exemplo, você olha lá no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus não foi escrito primeiro. Marcos foi escrito primeiro que Mateus. E quando a gente olha para as cartas paulinas, Tessalonicenses foi escrito primeiro. Foi a primeira carta escrita por Paulo. Então por que é que vem Romanos aqui primeiro e não Tessalonicenses, que está fora da ordem? Porque o pessoal, quando for organizar a Bíblia aqui, organizou da maior para menor. Então você pega lá Romanos, e aí vem todas as outras cartas de Paulo, uma menor que a outra, até Filemão ali, que tem um capítulo só. Então é por isso que está nessa ordem aqui, mas fecha parênteses, é só uma curiosidade. Eu adoro curiosidade. Efésios, capítulo 2, versículo 8, Paulo explica essa questão para a gente. Ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação é pura, unicamente um presente de Deus para nós. Tudo aquilo que nós fazemos em resposta a esse presente. Quando alguém te dá um presente, você fica feliz, fica alegre. E aí você vai, de repente, querer retribuir essa pessoa. O presente já foi dado, certo? Tudo que Jesus fez na cruz, então, meus irmãos, está feito, está consumado. Jesus, quando morreu na cruz, não morreu pelo pecado que você
já confessou a Ele quando você o conheceu. Ele também morreu por pecados que você ainda não cometeu. Jesus, quando cumpre a sua obra redentora, quando morre no Calvário, na cruz do Calvário e ressuscita, Jesus salva todos aqueles nossos irmãos que viveram séculos antes no Antigo Testamento. Eles não estavam salvos, eles foram salvos porque eles confiavam que o Cristo viria, porque o Cristo é a resposta de Deus para a nossa condição. Então, porque eles confiaram que Deus iria resolver o nosso problema, eles dormiram até o dia que Jesus veio, e quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus salvou eles. E Jesus salvou todos nós que haveríamos de crer. E todos os pecados que nós cometemos e que nós ainda iremos cometer, já estão perdoados. Esse é o poder do sangue de Jesus, meu irmão. O poder do sangue de Jesus é um poder que diz para você e para mim que você não precisa fazer mais nada. Que tudo que é necessário para você se reconciliar com Deus já foi feito. Ainda que você venha tropeçar do momento que você tomou consciência desse Jesus, do momento que você tomou consciência da cruz de Cristo, da obra redentora, se você vier a tropeçar, ainda assim, o sangue de Jesus perdoa e reconcilia você. A obra redentora é eterna. Esse é o verdadeiro evangelho. É muito diferente de uma ideia de que quanto mais você fizer, melhor você vai estar. Ou ainda, de que porque você faz pouco, você não merece essa salvação. Não quero expor ninguém, mas vocês lembram aqui daquela cantata bacana de Páscoa que a gente fez aqui, né? A gente teve um momento aqui, o Tiago fez um apelo, a gente teve um momento aqui de reconciliação, a gente ficou muito feliz que algumas pessoas que estavam afastadas retornaram aqui, e a gente passou a acompanhar essas pessoas, né, nesse processo de reconciliação com a igreja. E eu ouvi de uma pessoa dessas que era um peso muito grande para ele, para essa pessoa tomar essa decisão e estar de volta aqui, porque ele não se sentia merecedor. Ele falou isso. Cara, eu vacilei muito feio. Eu não me sinto merecedor. A minha resposta para ele ali foi: mas a gente é igual, eu também não sou merecedor. A diferença do que você fez para o que eu fiz é que o que você fez vazou, o que eu fiz não vazou. Ninguém sabe o que eu faço. Ninguém sabe qual é o meu pecado. Ninguém sabe qual é a minha pisada na bola. Só quando eu estou tocando guitarra, às vezes dá para perceber quando eu piso na bola. Mas fora disso, ninguém sabe. E aí, Satanás usa esse peso, essa vergonha, para oprimir a gente e dizer que a gente não é merecedor. Cara, eu não planejei dizer isso, não está aqui, espero que o pastor não me corte aqui das ocasiões, mas o que eu quero dizer para você é que se Satanás diz para você que você não é merecedor, ele está certo. Você não é merecedor. Nem eu sou. Nós não somos. Nós não somos capazes de cumprir a tal da lei. Por isso que a gente precisa de Jesus. Porque em Jesus nós temos essa reconciliação com Deus. Entende? Esse é o Evangelho da Graça, que você não precisa
fazer nada. O Evangelho, meus irmãos, não é o que Deus, não é o que você faz por Deus, é o que Deus fez por você. Nós não somos merecedores. Eu quero dizer para você que hoje é um dia único. Hoje é um dia especial. Porque é um dia que Deus te trouxe aqui para ouvir essas palavras. Eu não pensei em cada um de vocês que estaria aqui. A única pessoa que eu tinha certeza que estaria aqui era eu mesmo. Tirando eu não sabia nem se a Priscila, minha esposa, estaria aqui. Então, sabe quando a gente, às vezes, ouve uma mensagem e fala assim, nossa, seria tão bom que fulano, que Beltrano estivesse aqui? Mas se você está aqui é porque essa mensagem é para você. Não importa se você é muito novo, não importa se você não é tão novo, não importa se você é crente há muito tempo, não importa se você é crente há pouquinho tempo, não importa nem se você não conhece Jesus. Se um dia, meu irmão, você trocou esse ponto final depois da cruz por uma vírgula, e você achou que precisava fazer isso, isso, isso e aquilo, se um dia falaram isso para você, hoje é um dia especial, porque é o dia que você pode reescrever a sua fé, em nome de Jesus. Hoje é o dia que você pode fazer uma oração e dizer assim, Senhor, se isso que o Guto está falando está certo, não é uma blasfêmia, não é uma heresia, Senhor, que peso isso sai das minhas costas. Porque é por esse motivo que eu deixei de ir para a igreja. Eu estava com vergonha, porque era o meu dia na escala e eu não fui. Porque eu estava com vergonha que eu não consegui levar o dízimo. Porque eu estava com vergonha que eu tive que deixar a classe que eu combinei com a Márcia de ser professora. E eu não consegui dar sequência, eu estava com vergonha e eu deixei de ir. Mas, hoje, você tem essa oportunidade de, para usar uma palavra, né, que a gente ouve bastante aí fora, ressignificar o modo como você vê a cruz de Cristo. Ela é suficiente, meu irmão. Ela é tudo que eu e você precisamos e nada mais. Nós não precisamos de nada mais. Só em Jesus nós podemos encontrar nossa salvação. Só em Jesus nós podemos encontrar um amor que excede todo entendimento. Só em Jesus nós podemos encontrar paz e viver leve. Porque o nosso fardo, quem carrega, não somos nós, mas é Ele. Ouça essa canção. Enquanto Anderson canta, presta atenção nessa letra. Acho que vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui. Acompanha o Anderson, cante junto com ele. Mas, sobretudo, preste atenção e faça dessa canção a sua oração. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador, completa-me, em seu amor me apega.
rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. A minha fé, o meu amor, a minha paz, só em Jesus. Se o medo vem na escuridão, a minha luz, só em Jesus. Meu coração, todo meu ser, esta canção a ti, Jesus, o Rei dos Reis, o meu Senhor, a salvação, só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Glória a Deus, meus irmãos. A minha fé, o meu amor, a minha paz, só em Jesus. Não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Não há medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo. Nem o poder do inferno irá das mãos de Deus me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Amém, meu irmão? Enquanto outros evangelhos geram culpa em você, porque você não fez o suficiente, esse é o evangelho da graça, é para esse que Jesus te chama. Eu quero fazer uma oração pela sua e pela minha vida agora. Se você entendeu essa mensagem, se ela fez sentido para você, se você reescreveu essa compreensão, fica de pé, eu já estou de pé. Vamos orar juntos aqui, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, por nós. Muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho, Senhor. Muito obrigado porque nós não podíamos sequer voltar os nossos olhos para o Senhor, Deus. Mas o Senhor trilhou o caminho do céu até nós, ó Pai. Foi o Senhor quem se fez homem, viveu uma vida digna e morreu
a morte que nós deveríamos morrer. E por causa do teu sacrifício, ó Pai, nós podemos estar aqui hoje, seguros de que estamos reconciliados com o Senhor, seguros de que voltamos para o teu braço, ó Pai, seguros de qual é o nosso lugar na eternidade, que é ao seu lado, meu Deus. Pai, eu quero te pedir por todos os meus irmãos aqui nessa casa, nessa igreja. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor tire, ó Pai, sobre os ombros deles toda a culpa, ó Pai, todo o peso, ó Deus. Que eles reconheçam, ó Pai, que ainda não merecedores, Jesus Cristo os torna merecedores, nos faz merecedores, ó Pai, através de Jesus Cristo, ó Deus. Que a igreja do Parque Elian possa, Senhor, viver e anunciar esse evangelho, ó Pai, o evangelho da graça, meu Deus. Que essa igreja possa anunciar essa verdade, essa boa notícia. Que essa boa notícia possa fincar bandeira no coração desse bairro aqui, meu Deus, em nome de Jesus. E em todos os lugares, ó Pai, onde essa igreja, representada por cada pessoa aqui, possa caminhar, ó Deus. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu sacrifício, muito obrigado pelo teu amor, ó Deus. Nos encha, Senhor, de paz, em nome de Jesus. Amém.